Pois é, muita coisa passou. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Olha, é chocante isso, essa história do Sérgio Cabral é absolutamente chocante, né? Estamos falando, assim, 2016 até parece que foi lá longe, né? Mas foi há 6 anos atrás, né, que ele foi preso. Ele está condenado a 425 anos de prisão. O Pedro, que é um estudioso desse assunto, da justiça e tal, talvez certamente tenha outra informação, mas eu não me lembro de de alguém condenado por roubo do dinheiro público com essa dosimetria. 425 anos de cadeia por haver roubado de maneira inclemente, consistente, persistente, né, os cofres públicos. Foram 23 ações penais federais. Aí ele está a um voto de ser solto, 6 anos depois. Ser solto para desfrutar da grana que roubou. E como sempre, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, Pedro? Como sempre, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É uma tristeza isso, né? Que país a gente vive? Um país que solta ladrões para produzir candidaturas e também que consagra a impunidade, né? Solto agora, como sem dúvida nenhuma será solto, né? O Sérgio Cabral ainda vai para a rua a tempo de, quem sabe, abiscoitar um cargo no governo Lula. Afinal, o presidente eleito sempre foi o seu grande aliado e não é casual que essa decisão do Supremo coincida com a proximidade da posse do novo presidente da República. Eu trago aqui hoje algumas palavras assim a respeito do Fernando Haddad, né, que foi indicado, o ministro foi escolhido e anunciado, o futuro ministro da Fazenda, causou enorme onda de preocupações no setor produtivo, de uma maneira geral, e sobretudo, eu me refiro ao setor produtivo, são aqueles que concentram os brasileiros que trabalham, os brasileiros que investem, os brasileiros que apostam no Brasil, né, os brasileiros que seguram a onda, né, só para se ter uma ideia, apesar de sermos um país de 200 milhões de habitantes, apenas 20 milhões pagam impostos. São estes 20 milhões que são exatamente os geradores de riqueza também, né? Todos os brasileiros, inclusive os que não pagam impostos, ficaram um tanto quanto apreensivos. Afinal de contas, o próprio Fernando Haddad, num vídeo que está nas redes sociais, ele chegou a afirmar que não entende nada de economia, que só estudou 2 meses na faculdade, mesmo assim colava para passar. Nesses 2 meses ele colava, até citou o nome do colega de quem ele furtava conhecimento, digamos assim. Bom, e a coisa piorou quando ele anunciou a sua primeira escolha, que é executivo, um secretário executivo que é conhecido por ser um crítico, por ser contrário ao teto de gastos, né, ao controle de gastos públicos. Que economista responsável não é crítico do teto de gastos? Ninguém, absolutamente ninguém. Mas esse economista, formado pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a única coisa que é um tanto quanto animadora, se se pode dizer isso, com relação a esse cidadão, é que ele foi presidente de um banco de investimentos, o Banco Fator, né, que aliás foi incorporado pelo BTG Pactual. E é uma referência um tanto quanto polêmica, porque afinal de contas, se ele fosse bom mesmo no que fazia como presidente do banco, ele continuaria presidente de banco, ou continuaria trabalhando no mercado financeiro, trabalhando nos bancos. Mas não, ele simplesmente não encontra emprego no mercado financeiro, porque ele, de fato, não é uma figura muito bem vista, digamos assim, por essa turma, né? E é a figura escolhida a dedo pelo Lula e pelo Haddad para tocar a política econômica. Ele será o ministro da Fazenda de fato. Como o próprio Haddad disse, ele não entende nada de economia e ele será o ministro da Economia de fato. É preciso ter muita atenção aos movimentos desse cidadão. Agora, do ponto de vista do Haddad, a entrevista que ele concedeu ontem, sob certo aspecto, eu considerei muito animadora. Eu não sei se vocês viram a entrevista do Fernando Haddad ontem, no começo da noite. É uma pena que tenha sido a essa hora, e não durante o dia, por exemplo, né?
para antecipar, digamos assim, um clima menos de pânico, como se estabeleceu, como se está instalado no mercado financeiro de uma maneira geral, no setor produtivo de uma maneira geral. O Haddad não parece ser certamente não é um especialista em economia, mas ele é político. Ele foi gestor público, foi ministro de Estado, foi prefeito da cidade de São Paulo, com todas as complexidades que essas funções encerram, né? E, portanto, assim, ele tem aquele discurso do generalista, o que é bom. Assim, foi a primeira entrevista de alguém que vai integrar o próximo governo, que já consciente das responsabilidades que vai enfrentar. É o primeiro integrante do futuro governo que desceu do palanque, né? A gente vê que o presidente Lula continua no palanque, os seus ministros convidados continuam no palanque, os seus aliados, todo mundo ainda fazendo campanha eleitoral. Haddad ontem, nessa coletiva, ao contrário, demonstrou que está muito com o pé no chão, assim, muito preocupado, etc. e tal. É claro, repetiu algumas idiotices daquelas que desnecessárias, mas, de uma maneira geral, ele demonstrou uma certa sensatez que é própria de alguém com a experiência dele e alguém que está prestes a assumir o comando da 19ª ou 10ª maior economia do planeta, que é a economia brasileira. Eu, depois dessa coletiva de ontem do Haddad, eu fiquei menos preocupado, digamos assim. Eu acho que erros serão cometidos, mas o que a gente espera é que sejam cometidos erros novos, né? Porque de erros velhos já estamos cansados. Esse secretário executivo, o Galípolo, que será o ministro de fato, né? O ministro da Fazenda de fato, porque é ele quem entende do riscado, pode ser uma dessas figuras equivocadas, né? Que se classificam como economista heterodoxo. E é por isso que ele é, por exemplo, contra o teto de gastos e coisas dessa natureza. E economista heterodoxo, como a gente sabe, é aquele que se acha um gênio da lâmpada, né? Um gênio, um cara que passa a vida desde adolescente. Como é que o mundo não pensou nisso que eu estou pensando, né? O mundo seria... E aí, quando ele chega ao poder, tenta colocar em prática ideias que já não deram certo em outras ocasiões, pensando que são novas, até que se instaura o caos, né? E até que um economista ortodoxo é chamado para consertar a coisa que foi feita, né? Os erros que foram cometidos. Vamos pensar positivo e imaginar que essa gente vai ter juízo quando tiver o poder na mão. E olha, Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvinte aqui